Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast E Agora, Mãe? Sim, pessoal, esse programa foi feito para você, mãe, que está aí do outro lado. Eu tenho certeza que em algum momento dessa vida de maternidade, se pegou sozinha, perdida, né, sem saber o que fazer, pensando, e agora, né, que rumo que eu tomo, o que é que eu faço? É por isso que eu tô aqui. Eu sou a Jete Mundim, eu sou pediatra e sou mamãe do Arthur e do Pedro. Quero pegar na sua mão para a gente fazer desse momento de maternidade o mais leve possível. Porque afinal, né, gente, a maternidade não é para ser um peso para ninguém. Então fica aqui com a gente, já curte, compartilha, assista os outros vídeos, se inscreve no canal que é importantíssimo, que quinzenalmente a gente tá aqui com um episódio novo para você. E hoje, gente, o episódio que a gente vai gravar, na verdade, ele é uma continuação de um episódio que a gente gravou uns meses atrás, que foi assim, ó, sucesso absoluto. Quem aí lembra, a doutora Estela, já vou apresentar para quem não conhece, eu já vou apresentá-la novamente. A doutora Estela veio aqui, nós conversamos sobre alergia, imunidade das crianças e não deu muito tempo da gente falar sobre alergia alimentar. E também, né, Estela, por ser um tema tão importante, que abrange tanta coisa, a gente resolveu fazer essa continuação desse episódio hoje para falar exclusivamente de alergia alimentar. Então, nós temos Estela Miranda, que veio de novo. Doutora Estela, muito obrigada. Já tem cadeira cativa aqui, né? Já pode bater ponto aqui. Vamos marcar outros, já tem outras ideias também. O episódio foi tão sucesso que esse episódio tinha que sair. A doutora Estela, gente, ela é pediatra e ela é alergista e imunologista. E ela tá aqui hoje com a gente pra gente ter essa conversa que vai ser sucesso. Eu tenho certeza que esse episódio também vai ser sucesso absoluto. Estela, obrigada. Que bom, Jete. Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez, principalmente para trazer informação de qualidade sobre um assunto que até pouco tempo era pouquíssimo abordado, mas que a gente precisa difundir informação para a população em geral, não só para as famílias que passam, né, por crianças ou até mesmo adolescentes, adultos com alergia alimentar. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muita gente. E é isso que você está falando. Antes, se falava em alergia, todo mundo fala em alergia, todo mundo só lembra da alergia respiratória, né? Alergia de pele, assim. Não era tão falado em alergia alimentar, né? E é tão importante. Exatamente. Terapias novas, vamos falar sobre isso. E como é o propósito do programa, né, gente? A gente sempre traz uma mãe junto aqui, né? Para contar a história. E vocês adoram, sempre que a gente traz, né? Muitas mães se enxergam, né? Se inspiram nas mães que estão aqui, nas histórias que estão aqui. E hoje eu trouxe uma história que vocês vão adorar também, que vai ser sucesso, que eu tenho certeza que vai esquentar o coração de muita mãe que está aí do outro lado, que é a Bia, Beatriz Figueiredo. Obrigada, Bia, por ter aceitado o convite. Ela que é mamãe da Isabel, que agora está com 3 anos, e do Caio, com 9 anos. Nós vamos contar a história da Bel, inclusive, né? De 3 anos atrás e ainda hoje, um pouquinho. Depois ela vai contar certinho para vocês. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada você, gente. Acho que é um momento bem importante, assim, que muitas pessoas vão se identificar com o que a gente falar. E nessa fase é muito importante, né? Com certeza. E a sua história, não só da Bel, né? A sua história, porque você também passou por muita coisa com ela. Então, eu tenho certeza que as mães vão gostar de escutar isso. Vão se inspirar bastante. Muito legal. Bom, então vamos começar. Estela, doutora Estela. Estela, quando a gente fala em alergia alimentar, hoje em dia, a única alergia que a gente fala em alergia alimentar, todo mundo já relaciona ao leite. A alergia à proteína do leite. Até virou um pouco assim de moda, entre aspas, tudo é culpa sempre do leite. A gente até falou disso, um pouquinho disso no episódio anterior, né? Só que as pessoas confundem muito alergia e intolerância, né? Então existe não só ao leite, a outros alimentos também existe essa diferença. Qual que é a diferença, então, de uma alergia ou de uma intolerância? E não só do leite, né? De outros alimentos também existe essa diferença? Ótimo, Jete. Então, existe e é importante essa diferenciação, não só para quem está passando por isso, não sofrer as consequências do desconhecimento, mas também para que a gente entenda que existem gravidades e formas de apresentação diferentes. Então, só para a gente começar conceitualmente, quando a gente pensa em um alimento, a gente pode ter diversas reações adversas a ele. E não necessariamente tudo que a gente sente quando consome um alimento ou entra em contato
é chamado de alergia. A gente pode ter a alergia, que é quando tem um envolvimento do sistema imunológico, ou seja, as nossas células de defesa estão funcionando de uma forma exagerada e desorganizada contra algo que, a princípio, era para ser inócuo. E a gente tem as reações que não são mediadas pelo nosso sistema imunológico. E aí entram as alergias ou mesmo as reações adversas pelo próprio alimento. Quando a gente fala em alergia, a questão principal é do indivíduo. Não é o alimento que faz mal. É aquele indivíduo que não tolera certo alimento, um ou mais alimentos. Né? Então, uma proteína que existe naquele alimento. Na intolerância, existem várias, mas a mais conhecida é a intolerância ao leite, já que você falou sobre o leite, é a diminuição ou a falta de uma enzima que digere, que quebra um carboidrato, que é o açúcar do leite. Existem sintomas que ficam comuns entre alergia e intolerância. Por isso, muitas vezes existe essa confusão. Mas a intolerância não leva a nenhum risco. Apesar do incômodo e de alguns sintomas gastrointestinais incomodarem o paciente, não tem nenhum risco àquele que tem a intolerância. E existem intolerâncias a outros carboidratos também, não necessariamente só do leite. Então, a frutose, que é o açúcar das frutas, alguns outros oligosacarídeos, que eu não vou entrar, né, no mérito aqui. E existem as reações a alimentos que aí são próprias do alimento. Aí a questão não é o indivíduo. Eu vou dar um exemplo simples, que é bem comum. Por exemplo, o café, né, que tem cafeína. Muitas pessoas, quando tomam café, têm taquicardia, né, palpitação, tremor. Isso é uma reação adversa do alimento, mas não é uma reação alérgica. Eu estou só explicando isso porque no consultório a gente atende muitas pessoas com queixas alimentares e é extremamente importante diferenciar o que se encaixa em alergia, em mecanismo imunológico e o que não se encaixa, até para fazer um diagnóstico correto e ter uma conduta correta em relação a isso. Eu vejo que muitas pessoas chamam a intolerância à lactose, que é o açúcar, né, como você falou, de alergia. Acham que tem alergia, quando na verdade é só intolerância, que é muito mais fácil de tratar até, né, o tratamento é bem mais tranquilo. Então, existe também intolerância a outros alimentos que não só ao leite. Existe isso. E os sintomas são sintomas gastrointestinais parecidos com uma intolerância à lactose também? É o mesmo? Parecido? Sim, dependendo do tipo de manifestação das alergias, e a gente pode depois falar um pouquinho sobre os tipos de apresentação, também pode ter manifestações gastrointestinais. Existem outras intolerâncias. Intolerância à histamina, que tem ficado um pouco, até um termo que está na moda, mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer esse diagnóstico. E aí pode ter uma diversidade maior de sintomas, mas o mais importante é a gente correlacionar qual é o sintoma, o tempo de apresentação daquele sintoma e como os sintomas se resolveram. E aí, com a história, que é o mais importante em alergia, muito mais do que qualquer exame, a gente ter uma boa escuta do que o paciente nos traz, a gente consegue mais ou menos ir delineando o caminho. E aí, claro, para o diagnóstico, depois a gente conversa do que tem possível, né, para a gente fazer. E você está falando dos tipos de alergia, né? Às vezes vai ficar difícil para o pessoal entender que a gente tem 2 tipos de alergia, que são aquelas alergias IgE mediadas e as não IgE mediadas, né? Será que você consegue fazer uma explicação bem tranquila para o pessoal entender que existem 2 tipos de alergia alimentar? Tem. Então, a gente classifica, a gente divide a alergia em grupinhos, porque depende da manifestação e quais células estão envolvidas nisso, né? A gente usa o termo célula porque acho que as pessoas, de forma geral, entendem. Então, existem manifestações de alergia a alimentos, né? No caso, a gente está falando de alergia alimentar, que tem um anticorpo que chama IgE. Ele é um soldado muito rápido. Ele reconhece muito rapidamente aquela proteína estranha do alimento. Ele já tinha uma memória para aquilo, que se formou no primeiro ou segundo contato, enfim, lá pequenininho. E quando ele encontra novamente, ele age muito rápido. Então, são as manifestações imediatas, que vão acontecer em minutos, e aí, em média, no máximo, até umas 2 horas do contato.
Então, tem a participação desse anticorpo chamado IgE. Certo. As manifestações mediadas por esse anticorpo normalmente são de urticária, que são as placas vermelhas pelo corpo, inchaço nos olhos, coceira, pode ter tosse, falta de ar, dor abdominal, o vômito, mas normalmente vem em conjunto, pode vir em conjunto e são bem rápidas. E a junção aí desses sintomas ou sintomas mais graves, a gente considera uma anafilaxia, que é a reação alérgica mais grave e potencialmente fatal e que precisa de uma intervenção muito rápida. Já as manifestações que não têm a participação desse anticorpo, e aí são outras células que são um pouquinho mais devagar, mais lentas, a gente chama de não IgE mediadas. E aí entra nesse grupo tem várias formas de apresentação. Eu não vou chamar de doença, porque eu não considero uma doença. Uma condição. Mas existem várias formas. Então, tem desde a forma mais leve, que seria só a inflamação lá no finalzinho do intestino, que a gente chama de proctocolite, né? Que é aquele sangue nas fezes, que apesar de assustar muito, tende a ser benigno, melhora rápido. Tem manifestações que pegam a parte mais de cima do intestino, então, que tem um acometimento nutricional mais importante. Tem as manifestações relacionadas à parte do esôfago, que a gente chama de esofagite eosinofílica. Tem manifestações que misturam tanto a IgE quanto a não IgE mediada. É possível, então, ter os dois tipos? Assim? São as mistas, né? Então, tem a participação dos dois. Agora, a gente tem falado muito do FPAS, que é uma síndrome de enterocolite induzida pela proteína alimentar. Então, esse nome meio esquisitão, é difícil, né? O que significa uma inflamação ali do trato gastrointestinal que acontece pela proteína do alimento e que a manifestação são vômitos, que não necessariamente são vômitos que acontecem muito rápido ali, logo após o contato com o alimento. Às vezes vai acontecer 1, 2, até 4 horas depois do contato. Então, nem sempre é fácil fazer o diagnóstico. Por isso que a gente precisa, mais uma vez, escutar o que o paciente nos traz para a gente tentar colocar em algum desses grupos e aí sim decidir qual vai ser a melhor forma de confirmar o diagnóstico e depois na conduta, o que a gente vai ter que fazer, quanto tempo a gente vai ter que reavaliar o paciente. Essa forma não IgE mediada que você está explicando, né, que faz mais uma inflamação no trato gastrointestinal, ela geralmente, essa forma de alergia, ela fica mais restrita a esse sistema gastrointestinal. Ela não costuma, se ela não for mista, se ela for, né, puramente só não IgE mediada, ela não cursa normalmente com aquele, eu vou sufocar, ou com placas no corpo, ou pode perder o ar, que a mãe fica preocupada, né, com a alergia. Acho que a principal preocupação é fechar a garganta, né? Ela não cursa. As não IgE mediadas, puramente não IgE mediadas, elas não têm esse risco de anafilaxia. Certo. Não que não tenha as mesmas dificuldades, né? Sim. A gente aqui não vai falar o que é mais fácil ou mais difícil, mas ela não tem esse risco. Então, são pacientes que normalmente chegam na tolerância, que é um termo que a gente usa para falar sobre uma cura, né? Uma tolerância espontânea, muito mais rápido do que aqueles que são IgE mediados. Entendi. Nossa, uma aula. Parabéns. Não, eu tentei resumir. Não, e ainda de uma maneira bem tranquila da gente entender. Perfeito. Bom, você já sabe tudo, mas eu ia perguntar se ela entendeu, porque se o Não, sim. Ela já sabe tudo. A Bia já sabe tudo, né, Bia? Bia, conta pra gente um pouco como que foi, que aconteceu a história da Bel. Conta pra gente. Bom, a Bel, ela veio muito tranquilamente, uma gravidez tranquila, um parto normal tranquilo. E na maternidade eu já senti que algo diferente, como eu já tinha tido Caio. A Isabel era uma bebê que desde a maternidade ela não dormia, ela sempre era muito incomodada e ela mamou assim que ela nasceu. E aos poucos a gente, né, fomos para casa, fomos percebendo, mas assim, todo bebê quando chega tem esse do mal-estar, aí entra a fase das cólicas. Mas o dela era tudo muito potencializado. Então, assim, a Isabel foi uma criança que ela não dormia por nada, assim. Acho que ela tirava cochilos ali de 1, 2 horas. E eu lembro que os primeiros meses dela, assim, os primeiros 3 meses,
eu não deitava para dormir. Eu dormia com ela sentada, colocava ela aqui, porque ela regurgitava demais, né? Eu achava que ela estava regurgitando, né, na época. Até esse momento você achava que Achava que era normal, aquele princípio. Só que daí foi assim, cada vez piorando mais a questão do choro. Ela chorava assim de perder o ar, de ficar roxa mesmo, de tanto chorar. E sempre era assim, após a mamada. E aí eu comecei a achar estranho. Mãe, a gente sente, né, que tem alguma coisa errada. Você pode não saber o que é, mas a mãe sabe que não tá tudo certo, né? Ela sabe que tem alguma coisa que não tá certo, mas às vezes ela não sabe o que é. Exatamente. E aí a gente vai por toda aquela fase. Não, é cólica normal, faz parte, maturidade, né? Intestinal. E assim foi, mas assim, ela só piorava cada vez mais. Ela vomitava muito. E assim, uma bebezinha pequenininha. Eu falo assim, eu até brinco. O vômito dela tem aquele filme, Poltergeist. Daquele vômito que vai longe, um jato. Eu falava, gente, como que um bebezinho tão pequenininho faz um vômito desse? Só que ela era uma bebê muito gordinha. Então, assim, né? E atrás, não, vamos aguardar, tá normal. Porque ela mamava muito. E como ela chorava muito, eu pegava, era peito, no peito. 24 horas, entendeu? E era só peito, você? Só peito, só peito. Até que chegou uma fase que eu tentei por diversos medicamentos, para cólica, para gases, e nada dava certo. Se falou em alergia alimentar. E aí primeiro eu comecei a restringir o leite. Então eu tirei o leite da minha alimentação. Foi assim, da noite para o dia, leite e derivados eu tirei. E a situação foi persistindo e eu fui só cortando os alimentos, né? Na ânsia de, assim... Tentar encontrar o que era o problema. Né? Tentar fazer com que ela melhorasse. E chegou um ponto que eu estava 3 meses comendo só batata e cenoura. Eu não comia mais nada. Então, eu até brinco, assim, era batata cozida com cenoura ralada, era cenoura assada com purê de batata. Eu só comia isso e ela continuava reagindo, vomitando muito, chorando muito. Teve uma situação que uma vez você contou pra mim que você dava o Colic Calm pra ela, né? Então o cocô sempre estava escuro. E quando você parou de dar o Colic Calm, na primeira fralda você se assustou muito, né? Eu decidi assim, falei, não, vou tirar tudo. Sabe aquele instinto de mãe? Não vou dar mais nada, né? Tentar entender, ver o que estava acontecendo. E eu falo, é Deus, né, que inspira a gente, porque querendo ou não, eu achava que o Colic Calm estava ajudando, né? E aí, quando eu tirei, aí, uns 2 dias depois, eu fui trocar uma fralda. Quando eu abri a fraldinha dela, assim, não tenho nem o que falar. Pareceu... O que aconteceu? Ela se cortou, ela se machucou, sangue. Porque era muito sangue, era um sangue vivo. E escorria pelas perninhas dela. E assim, era algo que eu não estava vendo. Eu vi o muco, né? Vi Tava escuro. Aquele cocô escuro, às vezes um pouco mais aquoso, mas cocô de bebê é difícil de bebê, a gente saber. É difícil. E assim começou toda essa jornada. E eu falo, a gente começa a tirar foto de tudo, registrar tudo, né? E deve receber muitas fotos de fraldinhas. Recebo e eu gosto. Eu recebo também. Se você abrir a minha galeria, tem muita fralda de cocô, muita foto de cocô. Eu tenho até hoje essa lista. E chegou num ponto que passamos por diversos médicos. E aí quem acompanhava ela aqui falou assim, não temos mais o que fazer. E me encaminhou para fora, quando eu fui com ela para São Paulo. E nesse ponto, Bia, você já tinha restringido tudo, vocês não conseguiram, né, com isso, e assim, acho que cabe a gente falar aqui, depois acho que até a Estela vai falar, que é importante que você foi instruída a isso, né, esse é o seu caso, porque tem muito caso da mãe, pela própria cabeça dela, ela começa a achar que o bebê tá com muita cólica, que tá demais, ela começa a tirar coisa da alimentação dela, né, Estela? É bem comum isso, e não é o indicado, né? Não. Primeiro porque se o paciente tira muitos alimentos, né, a mãe, e aí a gente não tem uma ordem de reexposição, já que o diagnóstico, ele precisa dessa provocação, dessa reexposição. Isso
complica a nossa vida e a vida da mãe. Porque aí fica, muitas vezes, uma restrição múltipla. Claro que alguns casos precisam, porque a criança tem alergia a múltiplos alimentos. Mas isso é uma situação muito pontual. Uhum. E aí, eu acho que a questão principal é o olhar para a mãe nesse momento. É o risco nutricional que essa mãe passa, porque muitas vezes não tem um acompanhamento de suplementação de tudo aquilo que ela está retirando. Isso tem um impacto direto na qualidade do leite, então também interfere no crescimento e desenvolvimento do bebê. E além disso, toda a parte social. Quem consegue ser feliz, viver uma vida leve, sem poder comer? Não é que você escolheu, estou de dieta, não vou comer temporariamente alguma coisa porque eu tenho um objetivo de emagrecer, enfim, né? Fiz uma promessa. Não, você não come porque você está imaginando que seu filho está em risco. E você jamais vai fazer alguma coisa para prejudicar seu filho. Então, esse movimento é complicado. Eu entendo que existe isso, e muitas mães fazem isso por conta própria, na ânsia de ver o filho melhorar logo. É o desespero. É o desespero. Eu falo, doutora, o desespero é tão grande que você aí, sabe que é porque você está comendo alguma coisa. E aí você quer saber o que é. Só que, para isso, a gente precisa de tempo, porque não é tirando um alimento hoje que necessariamente amanhã a criança vai estar melhor. Alguns alimentos, e dependendo da manifestação, pode demorar uma semana, às vezes muito mais do que isso. Se for retirando vários alimentos nesse período, a gente nem sabe muitas vezes quem foi o culpado. Exatamente. Então, é importante que essa restrição e essa exclusão seja feita com acompanhamento, como foi o caso dela, para que não exista superdiagnóstico. A gente não pode deixar de fazer diagnóstico. A gente tem que estar muito atento para tudo que a mãe nos traz. Porque eu concordo com você. A mãe tem um feeling ali. Ela sabe que alguma coisa não está certa. Ela sabe. E a gente tem que ajudar a encontrar o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pegar na mão, colocar o pé no chão, falar, calma, vamos devagar para o seu bem, para o bem do bebê. Vamos entender o que de fato está acontecendo. Porque uma informação importante, quanto mais tempo de exclusão desnecessária acontece, pior é na reintrodução. Aumenta a chance de ter reações mais graves, que às vezes antes essa reação não aconteceria. Ô, Bia, e nesse caso, né, gente, vamos explicar como a Bia amamentava exclusivamente, né, era só seio materno. Então, a Bel ainda não tinha 6 meses, não estava comendo, então tudo vem do leite materno. Nesse caso, a gente exclui os alimentos potencialmente alergênicos, ou aquilo que pode estar causando alergia no bebê, a gente exclui da dieta da mãe, né? Então, se desconfiou do leite, você tira o leite da dieta da mãe. Se desconfiou do amendoim, tira o amendoim. E aí, por isso que você foi tirando, com todo esse acompanhamento. E como você falou, você chegou ao ponto de ficar comendo, né, batata e cenoura. Você sofreu muito com isso, não sofreu, Bia? Sofri. Eu falo assim, a fome dói, né? E é uma coisa que milhares de pessoas passam por isso. E isso muda a nossa percepção de muita coisa. Eu lembro, assim, que eu, olhando no Instagram, assim, aparecia foto de um sanduíche, por exemplo. Escorria lágrima. Ai, meu Deus. Era natural, não era que eu queria chorar, que, né, eu tava com vontade. Era mais forte do que eu. Escorria, assim, aquela lágrima de vontade de comer, de fome. E eu tinha muita mania, por exemplo, pegava um alimento que não podia, eu cheirava, mentalizava, assim, para dar aquela vontade e deixava. Mas, assim, foi algo que hoje, se você me perguntar, ai, Bia, como que você conseguiu? Eu falo, não sei. E, assim, com todo esse sofrimento, você não pensou em tirar do peito e passar ela para fórmula? Porque teria essa opção, né? Talvez. Foi me dada essa opção. E aí, quando eu saí desse consultório onde foi me dada a opção, eu saí e nunca mais voltei. Você falou isso, você nunca passou pela minha cabeça. É igual a Estela falou, né? Quando é pro filho, a gente faz, né? Se é pra gente, você não faz. Mas se é pro filho, a mãe, ela passa, né? Eu não tenho facilidade nenhuma com dieta. Por exemplo, eu tenho uma doença autoimune que tem indicação de não consumir o leite, cuidar da questão do açúcar também. Você não consegue. Nunca consegui fazer. Falar, eu vou fazer dieta pra academia, nunca. Mas, assim, pela Isabel, foi da noite pro dia, eu virei mais do que vegana. Café da manhã, almoço, jantar, batata e cenoura, e eu conseguia.
Certo. Não sei, a gente faz por filho, que Faz. pela gente a gente não faz. Exatamente. E aí, como que foi o desdobramento? Como vocês foram para São Paulo daí, né? Porque aqui o médico falou que não tinha mais o que fazer por vocês. E como que foi lá em São Paulo? A gente foi para lá, aí a Isabel foi internada e lá a gente começou a tentar descobrir. Então, ela tinha 6 meses na época, ela precisou fazer colonoscopia, endoscopia. E lá a gente foi descobrindo, ela já tinha desenvolvido uma doença no intestino, uma hiperplasia, uma colite. E aí nós fomos encaminhadas para Campinas, para o Instituto de Alergia, da doutora Ariana. E lá a gente foi... O diagnóstico não veio rápido, gente. Não veio rápido. Mas todo diagnóstico de alergia, ele é difícil, né, Estela, de fazer, né? Quando existem manifestações mais subjetivas, diferente das IgE mediadas, que são muito rápidas e a gente faz uma relação causal ali muito mais fácil. Quando são manifestações tardias ou um pouco mais subjetivas, é um diagnóstico um pouco mais demorado. Primeiro para suspeição, depois pelo tempo de exclusão e depois quando a gente vai fazer, né, programar a provocação, é um termo que a gente usa, né, para avaliar se esse sintoma é reprodutível ou não, porque a alergia ela tem essa característica. Precisam ser sintomas reprodutíveis, tá? Então, uma vez eu consumi o alimento, né, criança, ou a mãe, no caso ela amamentava, e o bebê teve um sintoma. Depois, consumiu esse mesmo alimento e o sintoma não se reproduziu. Não é alergia. Aí a gente não considera, são os sintomas que são reprodutíveis. Uma outra informação, só para a gente não deixar passar, aqui a gente está falando sobre a dieta da mãe, porque existem algumas manifestações de alergia alimentar em que a proteína, ela passa através do leite materno e aí a criança tem sintomas. Mas existem manifestações de alergia alimentar em que a mãe não precisa fazer dieta de exclusão. Só o bebê vai fazer exclusão daquele alérgeno, até mesmo o leite. Então, por exemplo, um bebezinho que mamava no peito, era aleitado, estava em aleitamento materno e a mãe consumia leite. Normalmente o bebê nunca teve nada. Por algum motivo, esse bebê precisou ir para a fórmula ou mais para frente teve contato com leite e teve uma reação imediata, que é por aquele anticorpo chamado IgE. Aquela mãe, se ela faz um aleitamento misto, né? O bebê usa a fórmula, teve a reação e ela amamenta. E o bebê não tinha reação antes, aquela mãe não precisa de dieta. Olha que interessante. Então, existem outras manifestações em que a mãe não vai precisar de dieta. E por isso que é importante esse segmento. Por isso o acompanhamento. Olha a importância do acompanhamento. Porque nem todas as mães vão precisar de dieta. Eu falo que a alergia é uma caixinha de surpresa, né? É um constante aprendizado. Exige uma organização familiar inteira. Na minha casa, a gente mudou completamente toda a nossa rotina. Desde louça, a gente precisou trocar tudo, trocar micro-ondas, air fry, liquidificadora. A Isabel reagia, por exemplo, um liquidificador que tinha sido lavado, mas que já tinha batido uma vitamina com leite. Se ficasse um resquíciozinho... Eu bati um suco ali, porque é plástico, né? Plástico, madeira. A proteína do leite, ela adere. E ela tinha reação. Então, eu lembro que no corredor da minha casa, eu comprei aqueles rolos de papéis enormes, e eu forrei o corredor inteiro, e eu deixava uns canetões na entrada do corredor, porque eu precisava anotar. Tal hora eu comi tal coisa, tal hora eu amamentei, tal hora ela reagiu. O diário Então, eu fazia esse diário. E no começo eu fazia no celular, fazia no caderninho, mas a gente esquece. Então, eu precisei fazer isso. Então, minha casa, por um bom tempo, ficou com aquele corredor com um quadro enorme para a gente poder descobrir. Poder ir reintroduzindo e percebendo o que estava reagindo ou não. Porque no caso dela, na verdade, ela não era alérgica a tudo, mas ela foi tão inflamada, né, doutora? Então, assim, às vezes um alimento que ela nem tinha alergia, mas ela reagia como se a alergia fosse por conta de todo o quadro. Sim. E daí lá em Campinas vocês conseguiram chegar no diagnóstico? Lá chegamos, depois de um bom tempo, e ela foi diagnosticada com FPAS múltiplas. Aí tava múltiplos alimentos, né? Os vômitos, né? Assustadores. E ela, assim, tinha vômitos, ela vomitar tanto, seguido, assim, 8, 10 vômitos, e ela desmaiava.
E aí eu tinha que ir pro hospital, ela entrava em choque hipovolêmico, então por diversas vezes eu tive que sair correndo com ela. A gente sempre contando, 3, 4 vômitos, quando estava no 5º vômito, a gente já sabia que não ia dar certo, entendeu? A gente já precisava socorrê-la. E quando vocês fizeram esse diagnóstico, Bia, então chegou a isso. Como que você começou a contar um pouco sobre essa rotina alimentar? Você tem outra criança em casa. E aí a Bel começou a crescer, começou a te pedir alimentos que ela não poderia. Como que foi isso? O irmão, o marido, como que foi isso? Essa parte, assim, pra mim foi a mais desafiadora, porque, assim, meu menino come de tudo. E uma relação super boa com a comida, a gente tinha em casa. Domingo na minha casa era o dia da pizza. E por um tempo a gente se fechou disso. E eu falo assim, a comida ela agrega, né? Uhum. A gente é convidado para algum lugar, a gente é convidado para ir comer. A gente, né, vai sair com uma amiga, a gente vai comer. Vai comemorar, tem que ter comida. Tem uma comida. E a gente não podia ter isso. Não tinha como, né? Até no começo, que ela reagia muito ao contato. Então, assim, a gente teve que fazer essa escolha. Mas, aos poucos, a gente foi criando mecanismos dentro de casa para o Caio não criar esse problema, né? Essa relação com a comida. Porque eu falo que é uma relação, né? Com a comida. E ele começou a sentir isso, perceber, que criança, na época, ele 6, 7 anos, não gosta de pegar uma bolachinha, sentar no sofá para assistir um desenho. Então, mas para mim era muito difícil, porque a Isabel estava engatinhando ali embaixo, entendeu? Então, foi um desafio bem grande com a gente conseguir separar e poder deixar a rotina do Caio seguir normalmente e manter a Isabel protegida, sabe? Você me contou que vocês iam pro quarto, né? Quando sempre. seu marido... A gente voltou o domingo da pizza, aí era certo, a pizza chegava, eu e a Bel, a gente ia brincar no quarto, fazer alguma coisa, aí o Hugo e o Caio tinham o momento deles... E aí, depois, a gente se reunia e ficava tudo bem. Mas isso aconteceu por muito tempo. E o pai ficava mais com o Caio e eu fazia a companhia da Bel, porque eu não comia também, né? Então, era minha parceira. Você ainda amamentou mais tempo ainda? Amamentei ela por 3 anos e meio. Olha, então você seguiu na restrição também. Segui. Mas aí 3 já anos e meio. Mas as coisas agregar foram mais melhorando. alimentos, né? Eu comecei, na verdade, na dieta, quando a Isabel estava com 1 aninho e pouco, eu comecei a passar mal também. Então, eu comecei a ter sangramento, nada assim. Sorte que era a época da pandemia, usava máscara, mas eu lembro que eu estava no trabalho, tipo, os colegas, Bia, tá sujo. E aí, assim, mas era por falta de nutriente mesmo. Você ficou desnutrida também, eu entrei no estágio de anemia. Sim. E aí, toda aquela confusão, não, tá com alguma coisa, uma doença, a gente vai, não, pesquisa. Porque, assim, o diagnóstico da alergia vem dos outros médicos, quando alguém te atende, fala... Alergia é pouco falada, né, doutora? Assim, muito pouco até falada. Nos profissionais de saúde era muito difícil. Então, assim, eu sempre andei com carta do alergista, com carta do gastro, né, pra gente conseguir fechar esse diagnóstico, falar o que estava acontecendo ou não, porque é algo que é pouco falado. Pouco falado, pouco entendido, muitas vezes menosprezado, não só, né, pelas pessoas, por profissionais da área da saúde mesmo. Pela família. Pela família é uma coisa que, médicos, infelizmente, acontece muito, assim. Então, a gente precisa conversar sobre isso, porque tem ficado cada vez mais comum. A gente vai encontrar casos de alergia alimentar cada vez mais. Então, Estela... Tem uma perspectiva aí de aumento em grande parte da população. E aí eu te pergunto, esse aumento de alergia, ele se deve à acurácia diagnóstica que melhorou e hoje se consegue diagnosticar mais casos, então esse número vai subir? Ou porque as pessoas estão ficando mais alérgicas mesmo? Por quê? As pessoas estão ficando mais alérgicas. Claro que, né, o diagnóstico melhorou, existem doenças, manifestações de alergia que a gente não conhecia tão bem há pouco tempo. Por exemplo, a esofagite eosinofílica, FPAS. Mas as pessoas têm ficado mais alérgicas. A nossa forma de viver está diferente, né? Então, tem a questão genética que influencia muito. Por isso que as famílias que já têm história de alergia, a gente sabe que tem mais chance dos filhos terem alergia. Mas a epigenética, que é o que acontece no meio e muda a forma de apresentação do nosso gene, tem um impacto importante. Formas em que a gente cozinha ou consome o alimento,
poluição, tipos de parto, uso excessivo de antibiótico, coisas que influenciam no microbioma, que é aquele ambiente, né, em que vivem as bactérias ali no nosso intestino, porque o intestino é um órgão que tem muitas células imunológicas ali e elas vão entrar em contato com aquela proteína para levar à tolerância. Tolerância é eu receber aquela proteína nova, vou entender que ela não faz mal e vou tolerar os próximos contatos. Se aquele intestino não está saudável, por influência dessas outras coisas que eu comentei, existe maior chance de evoluir com alergia. E os adultos também têm evoluído com alergia, que não era uma coisa tão comum antes. Então, e o que eu queria te perguntar, até uma pergunta que sempre me fazem, né? É possível que uma pessoa que sempre comeu um determinado alimento, nunca reagiu a esse alimento, em determinado momento da vida dela, ela passe a ser alérgica a esse alimento? É possível isso? É possível, não é tão comum se for um alimento de consumo habitual. Leite, por exemplo, a vida inteira você consumiu leite e agora você se tornar alérgico a leite. Isso não é uma coisa comum, a não ser que você desenvolva esofagite eosinofílica, uma dermatite atópica grave, e aí sensibilize a esse alimento. Mas a alergia já é mediada por si só, ela pode acontecer na vida adulta com algo que você já consumiu antes, mas esse consumo era irregular. Tá? Então, você já tinha comido um camarão lá na infância, mas não é um alimento que habitualmente você consome na sua casa. E depois de uns 10 anos, você voltou na praia e resolveu consumir camarão novamente. Você tem chances de desenvolver, né, de se tornar alérgica ao camarão, por exemplo. E outra pergunta também que a gente recebe bastante. A alergia, ela vai acontecer no primeiro contato? Eu estou na introdução alimentar do meu filho. Eu vou dar ovo para ele, por exemplo. Se ele for alérgico, já no primeiro contato ele vai ter reação? Depende. Quase todas as minhas respostas serão depende. Ótimo. Porque a gente precisa pensar sempre na forma da alergia que a gente, né, tá discutindo. Uma coisa, se for as reações imediatas, né, que é aquela de urticária, angedema, ela pode acontecer num primeiro contato oral, porque a criança pode ter sido sensibilizada via epicutânea, via pele, ou mesmo pelo aleitamento materno. Então, ela pode acontecer já no primeiro contato. Mas tem um estudo bem recente que mostra que dificilmente esse primeiro contato já vem como forma de anafilaxia. Tá? Sim. Então, isso é para deixar a família bem segura na introdução alimentar. Certo. Mas, por exemplo, o FPAS não necessariamente acontece no primeiro contato. Ele pode acontecer vários contatos após, o que torna ainda mais difícil o diagnóstico, porque a criança já consumia aquele alimento. E existe FPAS de apresentação também na vida adulta. Então, era um alimento, assim, como eu dei o exemplo do camarão, que pode... o camarão, ele pode vir com reação imediata, que é o que as pessoas mais conhecem, inchaço, urticária, mas também pode ter FPAS por camarão, frutos do mar na vida adulta. Então, sempre que a gente fala de alergia, eu preciso pensar qual o mecanismo. Sangue nas fezes, por exemplo, às vezes não foi num primeiro contato, às vezes foi após vários contatos. Né? Da ingestão, normalmente sangue nas fezes é mais através do aleitamento materno ali, né? Com a mãe consumindo. Mas aí a gente vai ter que entender um pouco melhor do tipo de apresentação e também o alimento envolvido. E aí, uma outra pergunta. Hoje eu tô só pra te fazer pergunta aqui. Eu tô adorando. Estou sendo bombardeada. Vou sugar tudo de você hoje. O que eu puder ajudar. Mas são as perguntas que a gente recebe, né, no consultório. Mesmo que eu já saiba a resposta, né? A gente tá aqui pra passar pra todo mundo. Uma criança que ela começa a introdução alimentar e ela come determinado alimento e ela faz alguma reação que a mãe desconfie que possa ser uma alergia. Por exemplo, alguma dermatite em volta da boca, ou algum carocinho que saiu depois na pele, ela ficou mais coçando, alguma vermelhidão, alguma coisa que a mãe em casa, ela imagine que possa ser um processo alérgico. Essa mãe, nesse momento, ela deve suspender esse alimento, porque a próxima reação, se ela der de novo, ela pode vir mais forte, entre aspas, e pode ter risco para a criança. Ou não, ela pode continuar dando para ver se foi daquele alimento mesmo. Tem alguma orientação para isso? Bom, assim, para mãe, desconfiei que meu filho tenha alergia. Vai falar com o pediatra.
Porque se foi uma manifestação, bolinhas em volta da boca, tá? Vou usar os termos mais simples assim. Sim. Talvez essa dermatite perioral, essas bolinhas, tenham sido mais por irritação da pele. Alguns alimentos, eles têm essa característica. Nesse caso, até é possível observar. Agora, se apareceu uma bolinha vermelhinha com coceira, logo depois que a criança comeu aquele alimento pela primeira vez e a mãe desconfiou, Um vômito. vai falar com o pediatra. Não vai tentar oferecer novamente em casa sem uma investigação adequada. Porque sim, as próximas reações são imprevisíveis e se foi uma primeira manifestação de alergia imediata, a próxima pode ser mais grave. Então, converse com o pediatra. Se necessário, vá a um alergista, claro, mas normalmente nessa situação o pediatra ele tem um conhecimento técnico suficiente para tentar distinguir e se precisar de uma investigação mais detalhada, aí encaminha. A gente encaminha. Só não pode deixar de dar e não investigar, ficar com exclusão daquele alimento Para sempre, por né? muito tempo. Tá? É que é algo que eu vejo muito acontecendo, né? Eu tenho um grupo de mães que a gente acabou criando uma comunidade de mães e a gente muitas vezes tem medo. Não quer fazer o TPO, né? Não temido TPO. Eu mesmo já passei por situações assim de ficar postergando, né? Porque assim, as reações, o que a gente passa é algo traumatizante. Mas você sabe que é preciso ser feito, né? Então talvez para a mãe é mais fácil abrir mão daquele alimento para sempre do que... né? Fico sem comer, fico sem dar, tá tudo bem do que tentar. Ô, Estela, O TPO, só para falar, isso que eu ia chama falar, teste de provocação oral. Isso. Fala, então, a gente falou sobre o diagnóstico e ela está citando sobre o TPO. Então, como que é feito, né? Esse diagnóstico, o TPO do diagnóstico e depois... Explica para o pessoal entender. Bom, então, como a gente já sabe bem das manifestações, que eu já falei bastante, as manifestações imediatas que têm o anticorpo IgE, eles facilitam um pouco a nossa vida, porque daí a gente consegue pesquisar esse anticorpo, chamado IgE, para a proteína alimentar que a gente quiser, ou através de exames de sangue, ou através do prick test, que é aquele teste, né, que as pessoas conhecem, que faz picadinhas ali no braço. Existem formas de pesquisar essa IgE. A IgE isoladamente positiva, sem uma história sugestiva, não me diz nada. Então, frisa de novo essa frase, doutora, que ela vai virar corte. O exame que vem... O exame de IgE positivo, isoladamente, sem uma história sugestiva de alergia, não faz diagnóstico de alergia. Bingo, certo? Porque o que eu recebo no consultório, que a mãe vem com o exame que outro médico pediu, sendo que a criança nunca teve história e a mãe nunca mais deu, porque só o exame estava positivo. Ai, gente, ótima frase. Continua. Os exames da Isabel nunca deram positivo. Aí, tá vendo? Então, a manifestação, ela tem que ser... A criança pode ter alergia, mas não ser uma alergia IgE mediada. Para o diagnóstico, não tem indicação de pedir IgE. Estou falando para o diagnóstico porque pode ser, em algumas situações, que a gente peça isso no momento do teste de provocação oral, posterior. Algumas alergias, elas podem se transformar ao longo do caminho. Ou se a criança tiver uma história compatível também, né? Mas aqui a gente está falando da criança que tem a manifestação imediata. Então, a história é o mais importante. Compatível com o exame positivo, muitas vezes já nos ajuda. O padrão ouro é o teste de provocação oral, que é justamente para trazer aquela reprodutibilidade que eu comentei antes, que é importante no diagnóstico de alergia. Claro que uma criança que teve uma reação urticária extensa, uma anafilaxia com alimento, foi uma história muito sugestiva. Com uma IgE positiva, eu não vou submeter essa criança para diagnóstico no teste de provocação oral, né? Muitas vezes o diagnóstico já está feito e está tudo bem. No entanto, o mais difícil são as reações, as manifestações que não têm a participação desse anticorpo IgE, né? Que podem ser as proctocolites alérgicas, podem, por exemplo, o próprio FPAS, nem sempre o FPAS típico, ele não tem a presença de IgE. Entre outras manifestações, aí a gente vai ter que desconfiar pela história, excluir aquele alimento por um período determinado, e aí esse período depende muito da manifestação. Mas vamos colocar uma média aí de 4, 6, às vezes até 8 semanas. Vai depender da família, da conversa que a gente tem, da segurança daquela mãe,
de como que ela está se sentindo e depois a gente vai reexpor àquela proteína. Então, se a mãe é que estava fazendo a exclusão, a gente faz o teste de provocação na mãe, que foi quem excluiu o alimento, e se era criança, a gente faz o teste de provocação na criança. Se os sintomas voltarem a acontecer, aí o diagnóstico está feito. Então, veja, se eu excluo um monte de alimento, como é que eu vou provocar um monte de alimento ao mesmo tempo? Depois eu nem sei quem era o culpado. Se é que, né, a gente pode dizer assim, culpado. Não dá nem para fazer o diagnóstico. Nessa fase, o teste de provocação serviu para o diagnóstico. Mas a gente também usa o nome teste de provocação depois, quando eu quero avaliar se essa criança já ficou tolerante. E aí, é o que a gente vai decidir junto com a família e conversar em qual momento a gente vai fazer essa provocação. Então, da mesma forma que eu disse antes, vai depender do alimento, da manifestação, para a gente pensar, poxa, mais ou menos nessa idade ou esse tempo sem reação, eu já consigo avaliar a tolerância. Não, essa outra manifestação, ou a criança teve escape, teve sintomas, vamos esperar um pouquinho mais. Então, esse é um outro teste. A técnica é a mesma, né, do teste de provocação, mas a gente está avaliando outra coisa. Em outro momento. Em outro momento. Bem difícil fechar, né? Eu vi você falando de manifestação pós-TPO. Eu, por exemplo, nos TPOs que eu fiz para Isabel, eu passei mal. Eu acho que é porque eu fiquei um longo período sem... Eu nunca esqueço, gente, o do arroz, para mim, foi terrível. Eu fiquei, assim, 3 dias... Mal. Eu era passando mal e eu comia, assim, uma colherzinha de café de arroz. Olha só. E isso é uma prova de que quando a gente fica muito tempo sem consumir determinados alimentos, nosso corpo se acostuma sem ele. Então, quando a gente volta a consumir, alguns sintomas podem aparecer, mas não necessariamente você teve uma alergia. Você teve, muitas vezes, um mal-estar. Uma intolerância, né? Aquele alimento. Daquele alimento, uma falta de adaptação. E aí, muitas vezes, né, nesse seu caso, pode ser que depois de um tempo consumindo, você volte depois a consumir sem outras manifestações. Mas aí, no seu caso, a gente avaliou a Bel, né? Exato. A gente não, porque não foi eu. Era pra ela. Era pra Bel. Mas às vezes as mães ficam ruins mesmo, porque elas fazem exclusão tanto tempo, né, de um certo alimento. O leite assim, mesmo, né? 2 alimentos, o milho e arroz, foi algo que me fez muito mal. E o leite até hoje eu não Você consigo. nem voltou a tomar. Não, eu às vezes consumo derivados e tal, mas eu tem eu família, fico mal. tem muita mãe que perde mesmo perde o paladar ou não se adapta mais, porque também a gente diminui a produção de lactase, né? Durante esse período de exclusão, e aí muitas famílias realmente não consomem mais. Eu assim, acho que foi algo emocional, assim, também, porque quando eu fiz o desmame, eu não queria ainda fazer o desmame. Meu marido que me incentivava muito a fazer o desmame, eu estava muito, muito magra. Eu cheguei a pesar 41 quilos. Meu Deus. E aí, ela já estava bem. A introdução alimentar dela foi tardia, mas ela já estava com 3 aninhos. Ela já estava comendo arroz, já estava comendo ovo, já estava comendo batata, cenoura. Então, assim, a alimentação dela já estava uma alimentação que ela não precisava mais tanto de mim. Mas foi sofrido o desmame, eu sofri mais que ela. Sempre a gente sofre mais. Aí até lá no 4º dia, assim, que a gente tentando, eu falei, não vou. Bem, pode mamar na mamãe. Ela veio, ela tentou mamar e não quis. E aí eu fiquei muito mal. E nesse dia eu chorei muito. E eu senti, assim, que eu tava abandonando ela. Porque eu acho que, assim, foi uma luta tão grande todos esses anos. E daí, assim, como que eu ia voltar a comer se ela não podia? Então, assim, eu fiquei estranha, assim, com a comida. Por exemplo, eu imaginei, quando eu parar de mamar, eu sempre fazia planos, né? Eu vou em tal restaurante, eu vou comer isso, comer aquilo. Eu não queria nada, eu não conseguia. Se eu comia, além de eu passar mal, eu ficava com aquele sentimento, nossa, eu deixei ela sozinha. Tanto é que até hoje, assim, as coisas, eu não como na frente da Isabel. Se eu vou comer, eu não consigo. Mas... Eu consigo que ela me veja comendo. Então, eu sempre como muito escondido, eu como de pé. Assim, hoje em dia, as coisas foram melhorando com o tempo. Ô, Bia, e você já falou pra mim que era uma pessoa que não sabia fritar um ovo. Nada. E aí, como que essa mãe Beatriz se transformou
pela filha Isabel e pela alergia. Até eu acho, até de você fazer as receitas para ela, sabe? Inventar, como foi isso? Assim, a criatividade vem de uma tal maneira, porque a gente... Que mãe que consegue ver um filho sofrer, ver um filho pedir algo e a gente não conseguir? Então, eu comecei a pesquisar muito, entrei de cabeça, acho que eu te contei que em uma das vezes que eu precisei ir para São Paulo com ela, eu postei pedindo dicas, que eu tinha ido direto, meu voo era direto, eu ia chegar direto no hospital e eu não tinha levado marmita. E eu postei no meu Instagram perguntando dicas de alguém que fazia comida inclusiva para alérgico lá. E eu fiz uma hashtag, meu Instagram era aberto, abri, veio muita mensagem, de muitas mães, mas muitas mesmo. Eu falei pra Jete, eu fiz isso no aeroporto, quando eu cheguei lá já tinha uma marmita, já tinha sido encomendada, já tinha chegado para mim, então tem uma rede de apoio muito grande. E foram essas mães que me ensinaram, mães que passavam por isso também, que já estavam mais algum tempo, que foram me ensinando e eu fui aprendendo. Então, fazer um bolo sem ovo, sem leite, sem fermento, sem trigo, sai. É uma gororoba, mas sai. Então, erro e acerto. Eu lembro de você falar do McLanche Feliz. McLanche Feliz. É que as crianças vão crescendo. Tem o YouTube que mostra muita coisa. Tem o irmão, tem as primas. E o sonho dela era um McLanche Feliz. Então, fui no Mac, pedi uma caixinha. A preocupação de não ser uma caixinha que já tinha sido usada, que podia ter alguma contaminação. E aí, eu peguei, fiz chips de batata para ela, chips de cenoura, com um brinquedinho para colocar dentro daquela caixinha e dar para ela. O sonho dela também era comer Doritos. E aí, eu mandei fazer uma embalagem, fiz com a logo do Doritos, com a cor do Doritos. Até escrevi lá, Doritos da alergiquinha, coloquei um desenho para ela e a gente fez e deu para ela. Então, assim, a gente vai criando mecanismos para sobreviver, né, a tudo isso de uma forma que você consiga minimizar o sofrimento, porque é um sofrimento. E num aniversário, por exemplo, a criança não entende. O primeiro aniversário que eu fui com ela, tinha um monte de docinho, daqueles docinhos bonitinhos, com a carinha da princesinha, com o ursinho. Ela queria muito aqueles docinhos. E aí ela foi, assim, perto da mesa. E eu, não, filha, esse não pode. Eu com a marmitinha do lado, né? Com aqueles meus docinhos que pareciam uns monstrinhos. Mas era o docinho que ela podia. E eu levava a marmitinha. E aí, assim, ela ficou muito brava. E as pessoas não entendem. Não entendem. Então, as pessoas me olhavam. Quem sabia da minha história, entendia o porquê que eu estava negando. Mas quem não sabia, assim, a gente vê os olhares diferentes, né? Por que essa mãe não deixa a criança comer um docinho? E aí, eu lembro, nesse dia, foi o nosso primeiro aniversário. Ela pegou e bateu a mãozinha, assim, ela derrubou todos os docinhos. Porque era uma maneira dela expressar aquele sentimento, né? É bem complicado isso de ir em festa. E todo local, né, Bia? Como que é pra mãe, assim... Todo local que você vai com ela... Porque a gente vive, assim... eu falo que é um período... É um perigo constante. A gente fica vigilante o tempo inteiro. Então, vai no aniversário, você tá cuidando, você tá andando perto da mesa de docinho. Vai num parque, você não tá preocupada se sua filha vai cair do balanço. Você tá preocupada se tem um chocolate ou uma bolacha ali no chão que ela pode pegar e comer. Então, a vida muda muito, assim, né? Muitas vezes, a parte médica da alergia nem é o mais difícil. Porque a gente sabe que vai ter um começo, um meio e provavelmente um final feliz. A gente só não sabe daqui quanto tempo. Mas, claro, né, com todos os seus percalços, é algo muito mais previsível. Mas tudo que está em torno do que se vive da alergia, muitas vezes tem um peso muito maior. Sair, escola, festas, irmãos, família, são tantas vertentes para aquela família se preparar, entender como que vai viver aquilo, que o fato da alergia, assim, muitas vezes fica mais fácil. Eu não vou dizer fácil, mas fica menos difícil. Então, tenho muitos pacientes com alergia alimentar, pequenos, médios, grandes. Inclusive, tem um agora que vai fazer 16 anos fazendo a dessensibilização. Já acostumou. A questão do comer, no começo ali é muito difícil, porque tem isso, né, do social, afetivo, mas passa, muitas vezes. Agora, a segurança é o mais difícil. E é isso que a gente traz nas consultas. E eu acho que o que é muito importante é a gente fazer um alerta aqui, porque quantas pessoas têm
a infeliz mania de oferecer comida pro filho alheio. Sem Entendeu? perguntar. Tem muito isso. Você vai num aniversário, sempre vem aquela tia que às vezes não tá no teu convívio, não sabe o que tá acontecendo, e aí a criança volta com um biscoitinho na mão. Ah, eu dei pra ele. Gente, né, não só familiar, em todos os lugares as pessoas acham que elas têm que oferecer comida pro filho alheio. E isso é um problema, né? Porque você não sabe se aquela criança é alérgica ou não. De o que vários é. relatos de muito. crianças que receberam alimentos dos familiares mesmo. Porque Sim. E reagiram. Tem essa- Imagina, eu escuto diversas histórias, né, relacionadas a isso, com situações bem trágicas, né, de evoluírem com anafilaxia, de precisar de adrenalina, por conta disso, assim, muitas De alguém vezes ter não foi nem oferecido. acidental, porque a gente sabe que na grande maioria das vezes, quem faz isso não tá fazendo de forma intencional, né, mas a Claro. gente precisa falar sobre isso para entender que é algo que tem que ser mudado. Mas eu já ouvi histórias de oferta intencional, por não acreditar na história da família. Então, é bem importante isso até a gente estar aqui, né? Essa conscientização. para poder mudar a percepção. Aquela frase, um pouquinho só, não faz mal. Essa era a minha próxima pergunta, Estela. Pro paciente que é alérgico, existe diferença? Ah, mas eu vou dar só um pouquinho? Ah, só uma lambidinha aqui nesse chocolate, nesse pirulito? Isso pode ser fatal, né? Com certeza. Com certeza. Dependendo do perfil de alergia, da sensibilidade do paciente, pode ser fatal. E, mesmo nos casos mais leves, uma pequena quantidade já é suficiente para deflagrar uma reação. Nosso sistema imunológico está 100% atento. Então, claro que no processo de tolerância, de cura, às vezes a criança ela vai, né, aceitando formas mais processadas, enfim. Mas, de forma geral, um pouquinho faz mal. E isso é uma diferença da intolerância. A intolerância, a dose é variável. Eu posso ter sintomas com uma quantidade grande, uma pequena quantidade não necessariamente ter sintomas. A alergia, normalmente, mesmo em pequenas quantidades, vai ter manifestações alérgicas. Então, não é para oferecer nem um pouquinho. E além das alergias, tem crianças com outras condições que também não podem ter contato com os alimentos, né? Diabetes, doença celíaca, enfim. Então, não é para oferecer alimento para outra criança que não seja o seu filho, sem a permissão dos pais. É importantíssimo. Ah, gente, às vezes é uma mãe que não quer dar doce. De repente, vem lá a tia com a mão com um chocolatinho. Aí você só olha e fala... Então, assim, né? Esse recado eu acho que ele é válido para tudo, não só para os casos de alergia, mas principalmente, né? E aí, então, eu vou aproveitar por conta do tempo, que eu sei que nós temos tempo, só para trazer coisas importantes. Tem muitas assim, coisas que eu vou né? te perguntar. Fica tranquila. Ainda. Então, uma família que já tem uma criança, enfim, ou alguma pessoa com alergia alimentar. O que essa família ela pode fazer para se preparar para ir para uma escola, ou para uma festinha, ou para ambientes que não esteja 100% seguro, ou ali na zona, né, de que os pais vão ter controle de tudo. Então, primeira coisa é que essa família tenha um plano de ação. Um plano de ação muito bem estudado, entendido. O que é plano de ação? Plano de ação serve, tem os dados da criança, com as alergias que ela tem dos alimentos ou outras coisas, e o que eu vou fazer diante de cada situação. Então, se a manifestação dessa alergia for com tais sintomas, que medicamento eu vou usar? Se ela evoluir com outros sintomas, que medicamento eu vou usar? Se nada disso funcionar, o que eu tenho que fazer? Porque precisa ser rápido. A ação em algumas reações muito rápido. O tempo determina o prognóstico, né? Como que vai ser o desfecho daquela alergia. Então, tendo um plano de ação muito bem trabalhado, a família ouvindo aquilo várias vezes, lendo aquilo várias vezes, vai conseguir agir muito mais rápido. Eu até complemento isso. O plano de ação da Isabel, ele é colado na parede da sala de aula dela. Ai. Ótimo. É colado Então, na parede. isso. Teve toda uma conversa com a diretora. Preparar a assessora. escola. A gente preparou e fica colado. Perfeito. Porque E eles precisa andam ser. com sempre uma maletinha, com um remedinho ali, Sim, em caso de todas as medicações. adrenalina até. Então, né, depende da manifestação, mas as medicações que podem incluir antialérgicos, né, que são os antihistamínicos, os corticoides orais, a adrenalina autoinjetável, eu acho que a gente tem que ter um momento para falar só dela. Broncodilatador, que são, né, aquelas bombinhas que abrem o pulmão na respiração. Medicamento para vômito, por exemplo, a FPAS, a gente vai
tentar melhorar ali o vômito, esperar um tempo, depois hidratar a criança. O antialérgico, anti-histamínico comum, muitas vezes ele não vai funcionar, né? Entre outras coisas. Então, tudo isso é escrito, a dose, o tempo, que hora que dá, quanto tempo você vai observar, se melhorar, se não melhorar. A família bem treinada, escola bem treinada. A escola tem que ser um local de acolhimento, tem que ser um local de parceria, tem que ser um local de inclusão daquela criança. Não é um alérgico na sala, é a Bel na sala, que pode ter alergia e a outra pode ter outra coisa. Então, a gente tem que tentar tornar aquele ambiente o mais inclusivo possível e não mascarado, assim, uma falsa inclusão. Estou cuidando, mas todo mundo ali com medo. Vamos nos preparar, as escolas precisam ter isso. Os locais públicos precisam ter essa orientação. Fora do Brasil, existe adrenalina na sala de aula, os professores são treinados. E a informação tem que chegar, né? Porque eu falo assim, a alergia alimentar, às vezes, não é só o alimento, uma massinha que tem. Exatamente. Na sala de aula outras pode alergias não só desencadear. alimentar. Mas a alergia alimentar, o alimento, a proteína, ela pode estar presente em outros componentes. Isso. Então, Estela, quando vai fazer a exclusão, ou o paciente que é alérgico, ele tem que aprender muito a ler rótulo de tudo, né? E quando a gente fala de tudo, não é só de rótulos de embalagens alimentares, mas cosméticos, né? Isabel principalmente. reagiu a um balão. Não, eu tive uma paciente que a gente estava fazendo exclusão para alergia da proteína do leite e ela não tinha melhorado. E eu falei, cara, mas eu tenho certeza que é a PLV. Fui ver com a mãe o que era. O anticoncepcional. O anticoncepcional. Ela que ela não tinha tirado. Cápsulas de alguns medicamentos, né? Pode ter leite. O balão, bexiga, assim, né? Massinhas. Muitas vezes tem massinha feita com trigo. Sim. Entre outras coisas, né? Então tem que aprender essa família tem que ler rótulo de tudo, então, né? Ler, reler, ler quando compra. Quando vai guardar, lê novamente. E quando vai oferecer, ler novamente. Mas não vou dizer que não é para ficar, né, muito noiado com isso, assim. Não tem jeito, né, porque fica... Mas assim... a gente faz essas conferências, eu sou a melhor amiga do saque. Mas é porque muda-se lote. Então, um alimento que você estava habituado a comprar pode mudar o lote. E naquele outro lote vir, né, com a contaminação. Então, isso acaba ficando mais fluido, assim. Ô, Estela, e existe, então, cura para alergia? Essas crianças alérgicas, tem um prognóstico bom para elas? Bom, a grande maioria das crianças vão curar da sua alergia espontaneamente, vão atingir essa tolerância. E isso é uma das coisas que eu penso que confunde muito, né? O termo intolerância, porque a cura da alergia é a tolerância. E aí, por que não ao contrário, né? Mas então, essa tolerância do sistema imunológico vai acontecer na grande maioria das crianças. A cada manifestação ou a cada alimento, essa tolerância vai acontecer mais rápido ou um pouco mais tardio. A grande maioria vai acontecer. Então, os alimentos, né, mais comuns que a gente nem falou deles. Eu vou te perguntar, inclusive, né? A alergia, ela pode ser de qualquer alimento, pode causar alergia? Ou é só porque a gente conhece muito aqueles alimentos potencialmente alérgicos? Mas qualquer alimento, tipo fruta, pode dar alergia? Tem alimentos em que, estatisticamente, eles têm mais pacientes que têm alergia. É que eu não gosto desse termo, o alimento potencialmente alergênico, porque parece que o problema é o alimento. Mas o problema não é o alimento. É o corpo que reage. É o corpo que reage, porque aquele alimento, ele tá ali, né? Tudo bem, a grande maioria vai aceitar. Mas os alimentos mais comumente envolvidos em manifestações alérgicas são aqueles que a gente já conhece e fala mais. Leite, ovo, trigo, soja, amendoim, castanhas, peixes, frutos do mar. O gergelim também entrou agora na lista. Mas, de forma geral, aqui no Brasil ainda não é o mais comum, mas no meu dia a dia no consultório, eu tenho atendido muita alergia a frutas. Então, é algo que tem aparecido mais. Olha só. Banana, mamão, são as que eu atendo mais, mas já atendi a várias frutas. Então, e outros alimentos também, tá? Então, qualquer alimento pode causar alergia. Porque tudo que tiver uma proteína e que nosso sistema imunológico reconhece aquilo como estranho, pode ser
manifestado. E aí, uma pergunta para você. Uma criança, um bebê, que ele, até os 6 meses, ele estava em aleitamento materno, em aleitamento, né? Só tomava leite. Eu vou começar a introdução alimentar dele. Eu preciso excluir esses alimentos potencialmente alérgicos. Uma criança que não tem alergia, tá? Um bebê que não tem alergia nenhuma, vou começar a introdução alimentar. Em que momento que eu posso inserir esses alimentos? Um fruto do mar, alguma coisa assim, uma castanha? Tem um momento certo para isso? Bom, então o mais importante é não atrasar na introdução desses alimentos. Quanto antes o sistema imunológico daquele bebê entrar em contato com essas proteínas, maior a chance dele não desenvolver alergia, que é o que a gente chama de janela imunológica, né? Ela vai acontecer entre 6 meses e 1 aninho, uma média ali dos 9 meses, que é o período, então, que a gente vai oferecer esses alimentos para os bebês. Pode oferecer de tudo. O ovo, sempre muito bem cozido. Pode oferecer a clara e a gema. Eu tenho visto algumas crianças reagindo ao ovo. Inclusive, atualmente, eu tendo muito mais alergia ao ovo do que ao leite. Muitas vezes até pela forma que o ovo está sendo apresentado ao bebê. Evitar ovo mexido, porque muitas vezes ali a cocção ela não é homogênea, ou ovo de apresentação em que, né, fica um pouco mais cru, então sempre muito bem cozido, pode oferecer. Pode oferecer todas as frutinhas, inclusive kiwi, morango. Morango, coitado, né? A gente já falou, ele leva a culpa, mas se for um morango orgânico, sem tanto agrotóxico, ele quase não causa alergia. Lá no FPAS ele até pode ter um pouquinho, mas também nem é comum, tá? Todas as frutas, peixes, né? Todas as proteínas. Frutos do mar, que é uma situação um pouco mais complicada, porque eu acho que isso é muito mais regional. Aquilo que a gente conversou lá no início. Adianta eu oferecer frutos do mar para um bebezinho, que até a preparação é difícil, né? Como que você vai oferecer um camarão para um bebezinho? Aí nunca mais oferecer, porque não é um hábito da família, e oferecer de novo lá com 15 anos. Não fez muita diferença ter ofertado antes, né? A não ser que seja um hábito da família, seja uma família que mora no litoral, que tem acesso ali aos frutos do mar fresco. Aí tudo bem. E castanhas, amendoim, pode ser oferecido em forma de pasta ou farofinha, né? Nunca dá... Isso pela segurança da introdução alimentar, né? Mas a forma de preparo não tem problema nenhum na frutinha. Então, só não atrase, né? Tente oferecer o máximo de alimentos possíveis, não só os potencialmente alergênicos, mas todos os outros. Nessa fase, é uma fase da criança conhecer a textura, sabor, paladar, o sistema imunológico, olhar aquelas proteínas todas e receber com muito amor para poder não reagir depois. Exatamente. E aí, uma questão, até rapidamente para você falar sobre isso, porque eu quero voltar nesse assunto da fruta, mas da alimentação. A criança, o bebê que tem alergia a ovo ou a leite, a mãe não pode mais vacinar esse bebê? Pode, deve. É uma boa pergunta, né? Ótima pergunta. Bom, então, os bebês que... Aqui a gente vai falar dos bebês que têm alergia com manifestação imediata. Tá. Porque os bebês que não têm manifestação imediata, que não têm a presença do anticorpo IgE, eles podem vacinar, não tem problema, tá? Então, dos que têm reação imediata, então, já tiveram uma urticária, já tiveram uma anafilaxia, do leite ele vai vacinar normal. Aos 12 meses, só vai ter cuidado com a tríplice viral, para que não seja o lote da Índia. Então, a gente pede para que seja o lote aqui do Brasil mesmo. E os bebês que tiveram alergia imediata ao ovo, eles podem vacinar para gripe aos 6 meses e depois anualmente, e também com 1 ano para a tríplice viral. Não tem problema, a quantidade de ovo ele é muito pequena. O que às vezes a gente observa um pouco mais é a febre amarela, né, aos 9 meses. Então isso vai depender se a criança fez já uma anafilaxia ao ovo previamente ou não. E aí a gente pode, se essa criança for para mora em uma região endêmica ou vai viajar para alguma região endêmica, a gente pode fazer essa vacinação supervisionada com a presença de testes antes, que eu acho que aqui não precisa entrar em detalhes. Mas, de forma geral, todas as crianças podem ser vacinadas, com supervisão, com tempo de observação, com teste prévio, enfim, isso quem vai definir daí é o pediatra ou o alergista. Isso que eu ia falar, e na dúvida sempre procura o pediatra que ele vai orientar certinho o que deve ser feito para cada caso, né? O que não dá é para deixar de vacinar.
Perfeito. E aí, eu vou voltar naquela questão. Então, na introdução alimentar. E aquela criança que ela já tem algum tipo de alergia, que já foi diagnosticado antes dos 6 meses, na introdução alimentar dela com outros alimentos. Como que acontece? Essa criança que ela já tem uma alergia alimentar conhecida, né? Ela tem um risco maior de ter outras alergias quando começar a introdução alimentar e ela ser exposta a outras coisas? Como que funciona? Tem alguma restrição? As crianças que têm qualquer alergia por si só, seja ela alergia alimentar ou outras alergias que fazem parte da marcha atópica, dermatite atópica, rinite, asma, esofagite eosinofílica, elas têm uma chance maior de ter outros tipos de alergia. Então, sim, né? Comparado à população em geral, ela até pode ter. Mas a introdução alimentar dessa criança vai acontecer normalmente, porque a gente não tem como prever uma futura alergia. Em algumas situações pontuais, por exemplo, de FPAS, a gente sabe que existe maior chance de reatividade cruzada entre alguns alimentos. Então, nesta situação, a gente posterga, evita a introdução de alguns alimentos, deixa para um pouco mais tarde ou faz isso supervisionado. E crianças com dermatite atópica também, porque daí essa criança ela pode ter sensibilizado já a outras coisas, já que a pele dela não está íntegra. Então, é uma criança que também a gente pode ter uma conduta um pouco mais diferente. Mas, de forma geral, a introdução alimentar vai seguir normalmente. Legal. Claro, né? Aí a gente sempre orienta a família. Vai introduzir um alimento novo, que seja, né, durante o dia, que seja perto, em casa ou perto de casa. Não vai ser durante uma viagem, né? Sempre com o plano de ação próximo, ficar atentos aos sintomas. Uma coisa, assim, que eu oriento os pais de crianças que já têm alergia alimentar e que têm dermatite atópica associada, não é evitar, mas talvez, assim, não priorizar o BLW. Porque a pele da criança que já não está tão saudável, às vezes é uma pele mais seca, mais sensível, se fica em contato com o alimento, ali pode ficar vermelho, mas não necessariamente ser uma manifestação. E isso confundir um pouco a família. Sim. Então, nessa fase, pelo menos as primeiras introduções de um alimento novo, que seja um pouco mais direcionado na boquinha da criança, pra né? gente observar bem, e aí né? Observa, já aceitou, não aconteceu nada e tudo bem. Aí as próximas apresentações podem ser da forma que a família precisar, gostar e preferir. E mais uma dúvida que eu recebo, Estela. No caso da família ter histórico, por exemplo, a mãe ou o pai ser alérgico a determinado tipo de alimento, o risco dessa criança, desse bebê, principalmente as mães têm muito medo dessa fase da introdução alimentar, né? Apresentar alergia a esse mesmo alimento, né? Esse mesmo alérgeno, ela existe? Eu devo ter um cuidado maior com essa criança que a mãe tem alergia, por exemplo? Não. Pode fazer a introdução normalmente, desde que a mãe não tenha o contato com aquele alimento. E a outra pessoa vai precisar cozinhar para ela, né? Mas não tem por que excluir isso da criança. Não tem. Não é porque a mãe tem alergia que a criança vai ter alergia e já exclui, mesmo né? Alimento. Daquele mesmo alimento. Ela pode ter daí outras coisas pela questão genética, mas não pelo mesmo alimento. Certo. Estela, e só pra gente, assim, pincelar mais ou menos, dessas opções de tratamento mesmo. Existe opção de tratamento para alergia quando precisa? Existem. Então, como eu disse, a grande maioria vai curar espontaneamente. As crianças que não curam espontaneamente, que é a minoria, muitas vezes elas estão naquele grupinho das crianças mais graves, que têm anafilaxia a contatos muito pequenos, muitas vezes a cheiro, traços, porque tem criança que depois de um tempo já vai, né, tolerando o traço. Então, essas crianças que têm um perfil mais grave e não curam sozinho na idade que a gente estava imaginando, é possível fazer um tratamento ativo. Então, a gente, com esse tratamento ativo, muitas vezes a gente não chega na cura. Cura é ele comer o que quer, a hora que quer, como se fosse uma criança que curou sozinha. A gente pode estimular, é o que a gente chama de dessensibilização ou imunoterapia oral para alimentos, ou indução de tolerância oral, existem alguns nomes. A gente vai deixar o sistema imunológico dele num estado em que vai aceitar. Então, a gente chega, por exemplo, no caso do leite, no leite puro, e a criança vai poder consumir coisas com leite, mas precisa ter essa dose regular, diariamente, como se fosse um remédio
para que o sistema imunológico mantenha o Essa estado tolerância. em stand-by. Que legal. Então, não é um tratamento fácil, mas traz muita tranquilidade e segurança para as famílias. Porque aqui, é claro que a gente quer, né? As crianças, os adolescentes querem comer e a gente faz planos do que vai comer no dia D, mas isso não é o nosso objetivo principal. A gente quer que essas crianças e adolescentes possam ter uma vida normal, de ir para a escola sem ter o risco de acontecer algo grave, de ir para excursão da escola, de ir para uma faculdade, de começar a beijar e aí não precisar perguntar para a pessoa o que ela comeu ou se ela escovou o dente, de dormir na casa de um amiguinho, porque isso vai acontecer. Gente, olha como a alergia, ela afeta em tantos sentidos. Eu nunca tinha pensado isso. Você vai namorar, você vai tá adolescente, né? Eu vou ali, adolescente, vai beijar a menininha lá, e aí, né? Muitas vezes eles nem querem mais comer, já tem uma estrutura alimentar muito bem colocada, mas a gente precisa de segurança para as crianças e para a família, tá? Porque a mãe precisa dormir 1 hora, né? Quando é pequenininho, a gente até vai, mas com 15, 16 anos já tá na hora da mãe começar a dormir. Não vai, porque eles vão começar a sair, né? Não, e até a criança um pouco menor, um dia quer dormir na casa do amiguinho. Como que você deixa a Bel ir dormir na casa de um amigo? Até pra ir na minha mãe, na minha irmã, tudo é muito conversado, tudo é muito preparado, entendeu? É uma rotina familiar diferente. A gente, não vamos, hoje sair pra almoçar, a gente pega e vai almoçar. Não, peraí, a marmita da Bel, vamos organizar, o que vai comer. Vai numa viagem, tem que levar a panela, né? Então, assim, é toda uma rotina que a gente... Férias, hotel, enfim, né? Vários lugares. Então, para essas crianças que têm um perfil mais grave, já é mediado e que não chegaram na tolerância espontaneamente, a gente faz o tratamento de dessensibilização ou imunoterapia oral para os alimentos. Hoje, a gente consegue fazer bem isso para leite, ovo, e é possível fazer para outros alimentos, tá? Fora do Brasil faz bastante para amendoim, aqui no Brasil algumas pessoas fazem também, mas outros alimentos fica difícil, porque como tem que ter o consumo diário, imagina assim, eu quero comer camarão, daí ninguém vai comer camarão todos os dias, assim, né? E aí, para outras situações, a gente tem os tratamentos que a gente chama de baked, né? Que vem de assado, de processado. Porque a gente consegue, muitas vezes, induzir, trazer essa tolerância, essa cura que aconteceria em algum momento, para antes. A gente vai mostrando para o sistema imunológico, através de alguns processamentos, através da mistura daquele alérgeno com uma matriz, se for possível, né? Por exemplo, o trigo, através do bolo, uma bolacha, enfim. Vai acostumando esse sistema imunológico e aí a gente consegue adiantar essa tolerância que provavelmente aconteceria espontaneamente. Só que a gente puxa para antes, são os protocolos baked. Ô, Estela, e a última pergunta que eu tenho para te fazer é se existe prevenção para alergia alimentar. Existe uma prevenção? Puxa vida, não existe nada que efetivamente vá mudar esse destino. O que a gente entende é que a gente tem que tentar atuar nas coisas que aumentam a chance de alergia. Então, é claro que vai entrar mais ou menos mais do mesmo, mas a mãe ter uma gestação saudável, não restringir nenhum alimento durante a gestação. Então, não tem nenhuma evidência que a restrição de alimentos na gestação diminua as chances de alergia no futuro. Muito pelo contrário. Então, quanto mais alimentos a mãe for expostas, muito melhor. Alimentos saudáveis. Se possível, né? Tentar um trabalho de parto vaginal para que tenha contato com bactérias boas, mas tudo bem se não for possível. O aleitamento materno, então isso eu te admiro muito, porque além de todas as dificuldades, né, da sua dieta, você conseguiu manter o aleitamento e a gente sabe que o leite materno é um dos melhores remédios para ajudar na cura do bebê. Quanto mais leite materno aquele bebê... Era nessa frase sua que eu pensava sempre, naquela fase que eu falava, gente, não vou conseguir. Falava, quanto mais a gente amamenta, mais perto da cura a gente chega. Da cura. E é isso que dá força para continuar. Porque o leite materno, ele é bom em tudo, até nisso. Evitar... E aí tem coisas que daí independem, mas evitar o uso de antibiótico excessivo.
A gente... Oferecer os alimentos na introdução alimentar no momento certo. Nem antes demais. Nem antes de... A criança precisa ter sinal de prontidão. Tem que ser pelo menos dos 4 aos 6 meses, né? Em alguns locais, eles orientam a partir dos 4 meses. Aqui no Brasil, ainda, pelo Ministério da Saúde, aos 6 meses. Tem que sentar, tem Alguns casos, a gente pode até adiantar um pouquinho alguns casos isolados por algumas indicações. Às vezes a gente tem. Pontual, mas muito pontual. Então, nem muito cedo e nem muito tarde. Eu achei muito importante esse conceito que você trouxe para a gente desfazer que as pessoas acham que o excluir da vida da criança um alimento pode protegê-la da alergia. Quando o contrário é que é verdadeiro, né? O corpo, ele precisa ter contato com aquilo para que ele entenda que aquilo é natural e que tá sempre ali para ele não reagir contra aquilo, né? Senão, se você ficar muito tempo sem, ele se transforma em uma coisa estranha pro corpo, né, Estela? Pode acontecer. Então, esse é um conceito, porque isso eu recebo muito no consultório, de mães que não oferecem determinados... Às vezes eu pego criança maior já, né? Já vem com 1 ano. A mãe nunca deu ovo, por exemplo. Porque eu tenho medo de alergia. Eu falo, cara, mas, né? Então, vamos desfazer esse conceito, né? Isso é importante. Bom. O que mais? Bom, algum recado final que você quer deixar que eu não tenha te perguntado? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade e também dizer que eu admiro muito as famílias, não só as mães, porque as famílias se envolvem. Eu tenho pais que viraram cozinheiros, não só mães, em toda essa jornada que não é fácil, mas vai passar. Quero deixar um recado em relação ao plano de ação. Se você acompanha por alergia alimentar, fale com o seu médico sobre um plano de ação. Se são manifestações IgE mediadas, aquela família precisa portar a adrenalina autoinjetável. A adrenalina salva a vida dessas crianças. A anafilaxia, ela é uma reação muito rápida e nem sempre é possível chegar no hospital ou num serviço de atendimento na velocidade em que essa reação acontece. Então, a gente precisa fazer um movimento político, inclusive, e aqui eu não estou falando, né, de nenhuma... Não estou levantando nenhuma bandeira, mas um movimento político para que a adrenalina seja dispensada, seja vendida, comercializada no Brasil. Porque hoje a adrenalina ela só é fornecida através de exportador. Tem um custo altíssimo. O custo do frete é muitas vezes o mesmo valor do dispositivo. Ou mais alto. E enquanto isso, semanalmente a gente tem notícias de crianças, adolescentes e adultos morrendo por alergia. Então, esse é um recado. Vamos nos movimentar, vamos falar, vamos atrás de quem... Anos políticos, a gente precisa falar com o vereador, precisa falar com os governantes, para que isso faça parte da nossa realidade. A ASBAI tem trabalhado nisso muito. Também, Estela? A ASBAI trabalha incessantemente nisso. Esse episódio provavelmente vai passar em breve, então ainda deve estar passando a série sobre alergia. Está passando num programa... No Fantástico. Né? No Fantástico, a gente pode falar? Pode. Então tá bom. A Globo até poderia me patrocinar por estar fazendo propaganda do Fantástico. Então está passando, né? Então ali a série mostram vários casos de alergia, as famílias. Gente, foi muito importante Passa isso. sobre, inclusive, o tratamento de dessensibilização. E o último episódio foi, inclusive, né, falando muito sobre adrenalina. E a gente vê como os governantes estão pouquíssimos informados. A própria rotulagem foi uma luta política. Foi uma luta política. Porque de mães. De mães. Foram mães que se uniram, mãe de alérgicos. Pelos rótulos. Rótulo. Né? Legal. Então, porque não era obrigado colocar no rótulo. E agora a Vitória a rotulagem de alergia está nos medicamentos também. Exatamente. E não tinha. E olha só, como o assunto é tão importante que não tinha como a gente falar naquele outro episódio. Olha aqui, gente, o nosso tempo, como que tá. A gente até poderia ter mais coisas para falar. Muito mais. Né? Muito mais. Então, é um assunto muito importante. Essa parte de medicamento é muito importante, porque ninguém imagina que tem a proteína do leite no medicamento. Não só do leite, de outros também. Eu tinha um problema grave com a Isabel. Ela estava com uma infecção na garganta e eu já andava com a injeção dela, do antibiótico que ela podia tomar. Bezetacil?
Pode falar o nome, naltrexona. Eu não falei a marca. Porque assim, não podia outro tipo de antibiótico, era o que ela é acostumada, a injeçãozinha e tal. E eu cheguei no hospital para ela tomar, só que a indicação era de outra médica de fora, e o hospital não queria dar. E eu falei, não, porque e queriam dar uma medicação que eu já tinha sido instruída que aquela medicação não poderia. Não, mas aqui vai ser essa medicação. Aí eu, não pode. Olha como às vezes falta informação até por parte do sistema de saúde também, né? Exatamente. E assim, por sorte, apareceu um outro médico que viu a situação, falou assim, escuta a mãe. Sempre. A mãe sabe, aplica o medicamento. Ele falou assim, até uma frase que me marcou muito. Muitas vezes a mãe de alérgico vai saber te dar mais informações do que o seu estudo te deu. Com certeza. Gente, eu aprendo Ele com as minhas falou mães essa frase alérgicas. assim, eu lembro que eu já estava chorando, já estava me descabelando, porque assim, a Isabel estava com picos de febre e eu lutando para poder dar o remédio, que eu sabia que era o remédio que ela podia, que não ia piorar a situação. Eu aprendi rótulo, aprendi muita coisa com mãe de alérgico, gente. E esse grupo de mães que existe, né? Essa comunidade de mães de alérgico, gente, é sensacional. Eu acho que a gente tem que fazer a parte Muito 2 legal. desse. Ah, é A verdade. gente tem um monte de coisa pra conversar. A Bia não falou do Instagram dela, tem toda essa parte da família. Eu acho que a gente tem muito mais coisas pra falar. Mas vamos, Bia, então finaliza o que você gostaria de deixar de mensagem. Eu quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo. Foi muito importante você compartilhar toda essa parte materna mesmo, né? Essa visão, essa parte do lado da mãe, né? Sim, eu falo que foi uma fase bem difícil, até brinquei com você, falei, Jade, foi algo que parece assim, tão distante de mim, que eu não vivi isso, que é até difícil a gente lembrar, assim, dos detalhes, né? Não é uma jornada fácil, eu falo que a alergia alimentar ela é uma jornada que a gente vive, né? E é uma coisa que a gente não vê um fim, a gente tem que procurar viver aquilo ali sem imaginar, sem ficar esperando a cura, porque senão a gente não vive. E a gente, às vezes, né, entra tanto nesse do medo, do nervosismo, de você não conseguir se encaixar mais em nenhum lugar, porque a gente fica sem conseguir se encaixar. É difícil. Eu, por exemplo, assim, as minhas amizades mudaram. As minhas relações mudaram. Não foi todo mundo que entendeu esse período, entendeu? Sim. Porque teve vezes que eu não quis ir nos lugares, eu não quis ir num jantar. Mas assim, eu sabia o que eu estava vendo, mas as pessoas não imaginam o que a gente passa. Subestimam muito também. As pessoas não imaginam o que é alergia. As pessoas não têm ideia que, às vezes, assim, uma criança sentir um cheiro, ela pode ter uma reação. Então, tudo é visto como muito exagero. Então, assim, é uma mudança muito grande no nosso interior, sabe? E eu falo, a parte de empatia foi o que mais me marcou durante tudo. Porque eu acho que eu não tinha nem metade da empatia que hoje eu tenho. E fala do seu Instagram. Eu sei que já tem um tempo que você não mexe mais lá, mas ele tá lá. E tem muita postagem, né? Muitos posts para trás. E esse Instagram eu comecei justamente depois que eu recebi grande ajuda de um grupo de mães. E aí eu quis retribuir um pouco, então eu comecei a fazer esse trabalho, onde eu compartilhava as receitas, as que davam certo, as que não davam, muitas não davam. As ideias para a gente poder inserir essas crianças de uma forma lúdica. Os desabafos, eu vi que tem bastante desabafo. Desabafo, eu vi, ontem eu estava dando uma olhada, tem bastante desabafo lá, e eu acho que mães que estão passando, mesmo por mais que você não mexa mais nesse Instagram, ele fica lá, né, e ele fica gerando ainda... Ele serve para alguém, né? Ele serve para alguém. Então, alguma mãe que tá passando... Eu falo, a gente conversar com alguém que passa exatamente pelo que a gente passa é muito importante. É muito importante. Então, tá lá... O apoio é outro. É o Mamãe Alergia. A gente vai deixar escrito aqui, né? Para alguém que queira. Agora já tá em outra vibe, graças a Deus, né? Mas tá lá. Isso eu acho que pode ajudar. Esse desabafo, as mães que estão passando por isso, elas se reconhecem naquilo, se identificam, né? Não, sim. É isso. Faz total diferença na hora de você... tomar coragem, falar, não, vou enfrentar aqui, vai passar. É isso. Então tá, meninas. Obrigada. Eu vou agradecer de novo, que eu adoro agradecer. Obrigada por vocês terem vindo. A agenda de vocês. A Bia trabalha um monte, tá com 3 celulares aqui. A Estela em 1000 trabalhos ao mesmo tempo, ainda tem que buscar o filho na escola. A Estela tem que buscar o Antônio. Mas tá bom, pessoal. Eu espero que esse episódio, do fundo do meu coração, espero que tenha servido como alerta, que possa ter tirado dúvidas de vocês.
que possa ter esclarecido muita coisa. Para alguém que está aí nesse processo de investigação, será que não? Uma big aula da doutora Estela aqui sobre tudo. Então, você que ficou aí com a gente, curte, compartilha, pode comentar aqui o que você está achando dos episódios, não só desse, mas dos outros também. Se inscreve no canal, segue a gente tá no TikTok, a gente tá no Instagram também, o @eumesmo e Agora Mãe Podcast. E obrigada por essa companhia e até a próxima. Um beijo.